Olá, pessoal. Estamos aqui no Justiça de Salto Alto novamente, hoje com a honra de receber aqui conosco a doutora, excelentíssima doutora, Ana Luísa Schmidt Ramos. Ela que é magistrada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, está aqui conosco, formada em psicologia pela Unisul. E ela vai falar aqui também sobre o livro, a tese que ela defende, que é a violência psicológica, que é o dano psíquico como crime de lesão corporal. E ela vai falar aqui sobre a violência psicológica especificamente, mas sobre a violência doméstica, sobre alguns aspectos. Obrigada, doutora Ana Luísa. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco. É uma honra e eu vou pedir aqui para quebrar um pouco a formalidade, porque às vezes posso esquecer, já que estou diante da juíza, não estamos em juízo, então eu pedi licença para chamá-la de você. Me chama mesmo, fica bem melhor. Porque senão vou acabar quebrando o protocolo, não tem jeito. Então, já estou pedindo essa licença. E assim, fiquei entusiasmada, feliz, porque de pronto a doutora aceitou o convite, e isso me deixa muito feliz. Como mulher, como advogada também, porque às vezes essa inacessibilidade, às vezes deixa a gente um pouco, assim, não está pronta para o caso da violência doméstica. E a doutora não. Graças a Deus temos juízas assim, promotores também, que querem falar sobre a violência doméstica, não só na sua atuação, né? Então, Sim. assim, em primeiro lugar, eu quero fazer aqui uma observação em relação à sua formação em psicologia. Né, além da apresentação, que falasse um pouquinho, porque eu acho que isso faz tanta falta com os magistrados, profissionais, advogados, inclusive, essa formação, o lado psicológico também da violência doméstica, doutora. Então, boa noite a todos, boa noite, doutora Rose, é uma imensa alegria estar aqui falando sobre assunto que me é tão caro, é o assunto do meu estudo, é tema do meu estudo, é onde eu me dedico tanto e fico feliz de difundir essa ideia da violência psicológica para que ela saia do silêncio, né? De um silêncio em que ela esteve durante tanto tempo. Então, eu fico feliz de ter essa oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse tema do meu estudo. Eu iniciei, né? Na verdade, eu atuei como juíza da violência doméstica aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, durante praticamente 5 anos, entre 2011 e 2015. E nesse tempo em que eu trabalhei nessa unidade, né, era o Juizado Especial da Violência, o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, era uma vara específica, conta, né, com o setor psicossocial, com psicólogo e assistente social. Mas durante todo o tempo em que eu trabalhei nessa unidade, eu percebi que nenhum processo envolvendo violência psicológica especificamente vinha a juízo. E isso me causava certa perplexidade, eu não sabia por quê, de onde vinha esse silêncio. Trabalhar com a violência doméstica acabou me despertando a vontade e o interesse de estudar mais a causa humana. E eu acabei ingressando num novo curso de graduação e comecei o curso de psicologia. Então, eu tinha, na época eu trabalhava, né, na violência doméstica, e eu tinha aquela pergunta que todos se fazem, né? Por que a mulher que está numa relação tão abusiva não sai da relação? Eu tinha essa pergunta, né? Essa pergunta comigo. E o legal do curso, desses 5 anos de curso, foi que eu descobri que a mulher não existe. Essa mulher no singular, né? Existem as mulheres, existem os agressores, existem as relações. Sim. Cada mulher tem sua história, tem sua vida, tem suas características, tem enfim, tudo aquilo que lhe marca. Os agressores, da mesma forma, não existe um padrão de mulher em situação de violência doméstica, né? E assim como não existe relação, cada relação, ela existe da forma que ela existe entre aquelas pessoas singulares. Então, eu descobri que o direito e a psicologia, eles têm muito em comum, porque eles estudam exatamente a mesma coisa. O objeto do direito e da psicologia são as relações humanas. Entretanto, enquanto no direito a gente busca generalizar essas relações, já que a lei é genérica, na psicologia nós temos que olhar para o singular, para aquilo que aquele sujeito
tem de seu, de único, né? Então, assim, o maior legado da psicologia para a minha vida, e depois que eu fiz psicologia, a minha vida como magistrada mudou muito, meu olhar, minha escuta mudaram muito, foi isso, de olhar para o singular, olhar para o genérico, mas também olhar para a singularidade que caracteriza cada pessoa, cada sujeito, né? E cada mulher em situação de violência doméstica. Não, isso é importantíssimo, e assim, a gente sente a diferença, aliás, pelo próprio tema do seu livro, essa diferença agora fica gritante, né? Porque você está vendo que tem um outro olhar, um olhar diferenciado. E, doutora, eu queria que a senhora expusesse, na verdade, a violência doméstica, a violência psicológica, nós sabemos que ela está presente em todas as formas de violência, né? Isso está intrínseca em todas as formas. Mas quando ela e a doutora já falou um pouquinho, em caráter exclusivo, não só a comprovação, a dificuldade da comprovação da vítima, talvez faça com que ela sequer denuncie. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso, com a visão do judiciário, para quem está do outro lado, não como vítima, quanto à violência psicológica. A doutora já estava entrando nesse assunto, mas acho que é importantíssimo a vítima também denunciar, né? Porque, como eu imagino, tenham poucas, quando é só violência psicológica, não é isso? Isso, na verdade, assim, naqueles 5 anos em que eu estive, como eu tinha falado, eu não vi nenhum caso. Quando eu entrei no curso de psicologia e comecei a estudar e tive a oportunidade, numa das disciplinas, de fazer um estudo específico sobre o dano psíquico. Foi ali que eu acabei estendendo a pesquisa e vi que esse fenômeno não acontecia somente no estado de Santa Catarina, mas no Brasil todo, né? Essa quase ausência mesmo de condenações por esse crime, né? Então foi isso que acabou me impulsionando a estudar, porque a violência psicológica, eu disse anteriormente que não existe padrão de vítima, não existe padrão de agressor, tampouco de relações, mas se existe alguma coisa em comum entre as relações abusivas, é uma coisa chamada ciclo da violência, que na verdade, isso é uma teoria formulada por uma psicóloga americana chamada Lenore Walker, e ela divide praticamente em 3 etapas os relacionamentos, né? Que esse ciclo da violência estaria composto por praticamente 3 etapas. Uma etapa de tensão, em que as pequenas agressões do dia a dia, desqualificações, xingamentos, humilhações, fazer com que a vítima perca a confiança em si mesma, inclusive na sua sanidade mental, e tudo isso vai não crescendo. Ninguém já chega assim, numa relação abusiva, já cometendo os piores crimes, como seria um feminicídio. Já não é assim, não sai da largada ali. A largada são essas pequenas coisas, esses pequenos gestos do dia a dia, né? Pequenas agressões que vão se intensificando até que há um momento de agressão mesmo, um momento assim agudo de agressão, que geralmente é uma agressão física. Depois dessa agressão física, o que vem? O pedido de desculpas, nunca mais vou fazer isso, a culpa é da bebida, eu estava nervoso por causa do trabalho, pede perdão para a vítima, para a mãe da vítima, para os filhos da vítima, para o parente da vítima, e aí aquilo retorna. Então a vítima acredita, poxa, que bom, então dessa vez ele aprendeu a lição, e aí vai se tornar aquela pessoa que era no começo da relação, aquela pessoa por quem eu me apaixonei. Então, tem essa calmaria, ou lua de mel, que a gente chama, até que o momento de tensão apareça de novo. Isso vai se repetindo e cada vez se intensificando, até que pode chegar num caso extremo, que é o feminicídio, né? Então, o ciclo da violência, o que permeia, o que captura as mulheres para essas relações abusivas e que torna tão difícil sair, é a violência psicológica, é aquilo que confunde a mulher, que a mulher fica confusa e não sabe mais no que acreditar. Se o agressor fosse agressor 100% do tempo, seria fácil sair. Mas, assim, sendo legal num tempo e terrível no outro, fica difícil mesmo sair, né? Sim. Então, a violência psicológica é essa liga, é isso que acaba capturando essas mulheres nessas relações. E aí, em determinados momentos,
em que se instala essa violência psicológica, é muito difícil, se ela já se torna de uma forma tão forte, tão instalada, é difícil até que a mulher tenha já a capacidade de determinação e de perceber, de se perceber como vítima de violência psicológica. E aí se torna também difícil que ela busque ajuda. Muitas vezes é a família que tem que perceber isso e buscar ajuda. Tá? Então, foi esse o tema do meu estudo, que eu acabei escrevendo esse livro, e para minha satisfação, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, o juiz aqui da vara, ele recentemente proferiu a segunda sentença. A primeira foi no ano passado, com base nessa tese disposta nesse livro, e agora, na semana retrasada, ele deu a segunda sentença. Então, foi uma denúncia, né, oferecida pela promotora de justiça que se sensibilizou com essa questão, a doutora Ellen Sanches, ofereceu essas denúncias, e o doutor Marcelo Volpato, que é o juiz atualmente da violência doméstica aqui da capital de Santa Catarina, ele proferiu essas sentenças condenatórias. Então, são precedentes super importantes, é uma saída do silêncio, é um olhar assim, de que essa violência ela pode ser tão ou mais grave do que uma violência física. Muitas vezes uma lesão corporal física que seja leve, ela rapidinho você se cura dela, né? Você tem que até ir bem depressa lá no Instituto Médico Legal fazer exame, porque se demorar 3, 4 dias, aquela mancha roxa sai, se for uma lesão leve. Entretanto, num caso de violência psicológica, que configura, né, e eu vou explicar isso mais adiante, o crime de lesão corporal também, esses efeitos podem ser devastadores para uma mulher e bem difíceis, né? Não digo impossíveis, porque a psicologia está aí para isso, tem muitas mulheres com, né, uma capacidade enorme de resiliência e que acabam se recuperando, mas podem ter efeitos bem devastadores e deixar a mulher bem comprometida, mesmo assim, psiquicamente bastante comprometida. Então, esse é por isso que eu gosto tanto de falar desse assunto, para que ele, aos poucos, como está acontecendo, ele venha sair desse local de silêncio, né? Sim, importante. E o dano, né, doutora, ele vai também, invariavelmente, para a parte física, que a doutora vai falar daqui a pouco, de causar mal à saúde de outrem, né? Ele realmente, às vezes, quando a pessoa fica num extenso período, né, no abuso, né, na violência psicológica, ela começa depois a ter danos físicos também, além do psíquico, que já é gravíssimo, né? E assim, eu fico muito feliz dessas duas. Quando eu vi, só tinha uma, agora então já teve a segunda, agora a semana retrasada. Eu quero até pedir licença para divulgar depois, que nós tínhamos uma no Acre, tem pouquíssimas, né, decisões assim, envolvendo exclusivamente a violência psicológica. Agora então, com a sua tese, eu acho que é um caminho, é uma luz no fim do túnel realmente aí para as mulheres, para começar a galgar, porque a gente sabe que o judiciário ele vai se modificando justamente com isso, com os fatos, com as questões, com teses, e isso vai gerando aí decisões um pouco mais pacíficas sobre o assunto, que é o que falta, né, para a gente. Em relação a comprovar, por exemplo, diante da tese da doutora, seria através de um laudo sobre um transtorno pós-traumático? O que seria essencial de documentos, assim, falando para a vítima ter para ela conseguir comprovar isso judicialmente? É assim, ó, se nós olharmos na Lei Maria da Penha, no artigo 7º, ele vai trazer ali todas as formas de violência contra a mulher. Então, sim, vai ter a violência física, né, que é a que vem direto na nossa mente quando a gente pensa em violência contra a mulher, mas tem a violência também sexual, patrimonial, moral, psicológica, tem todas essas formas de violência. Nenhuma delas é um tipo penal, né? A Lei Maria da Penha, ela não tipifica condutas, a não ser a conduta de desobedecer a medida protetiva. Sim. As outras condutas, elas não estão ali, elas estão no Código Penal. Então, nós precisamos procurar no Código Penal quais são os tipos penais que tipificam essas condutas, essas violências. No caso da violência psicológica,
eu tipifico no artigo 129 do Código Penal. Se nós abrirmos o Código Penal e lermos o tipo penal, ele diz assim: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Isso é um crime. Só que saúde, se nós formos na Organização Mundial de Saúde, no conceito de saúde da OMS, vai dizer, ele vai englobar, para além da saúde física, também a saúde mental, né, o bem-estar físico, mental e social. Voltando para o artigo 129 do Código Penal, se a gente faz uma leitura conjunta, vai dizer, então, que se você ofender a integridade corporal ou a saúde mental de outrem, você pode estar cometendo crime de lesão corporal. Só que esse crime de lesão corporal tem uma pegadinha, porque ele é um crime de resultado, ele é um crime material e que deixa vestígios. Para você comprovar a materialidade, ou seja, que crime aconteceu, você precisa de um laudo. Se a gente imagina uma lesão física, é fácil. Você está lá, né, na delegacia, a mulher é encaminhada para o Instituto Médico Legal e o médico lá, o médico legista, vai submeter aquela mulher a um exame, vai verificar aquelas lesões que geralmente são bem aparentes e vai responder alguns quesitos, né, sobre aquela lesão, qual foi o instrumento que causou aquela lesão, se a lesão é grave, se é gravíssima, aquilo tudo vem respondido naquele laudo. Entretanto, se a lesão é psíquica, nós também vamos precisar comprovar essa materialidade e isso também vai precisar de um laudo. Só que o laudo é psicológico. Ele é executado por um psicólogo que vai analisar não apenas essa vítima, mas até o entorno dela, até mesmo entrevistar própria pessoa que é apontada como agressor, olhar, vai ser o exame mais completo possível, olhar os prontuários médicos, se tiver, olhar os autos do processo criminal, e com base nisso, ele vai perceber se a mulher possui determinados grupos de sintomas, que eu já vou falar adiante, e se esses sintomas estão ligados, se há probabilidade de eles estarem ligados com determinado evento estressor que ela vai apontar. Então, com base nisso, com base nesse laudo, que pode haver tanto a denúncia quanto uma possível condenação em juízo, né? No meu estudo que eu fiz no curso de psicologia com relação ao dano psíquico, eu queria saber o que caracterizava, quais eram os critérios para ver, né, quais os sintomas que a mulher teria que apresentar para considerar o dano psíquico. E era uma revisão bibliográfica, eu descobri que seriam os critérios, né, os parâmetros a serem considerados seriam aqueles relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno mental descrito na CID-10, na Classificação Internacional de Doenças, que é usada pela Organização Mundial de Saúde e usada aqui no Brasil, que descreve 3 grupos de sintomas e ligados a um evento estressor. Por que ele é escolhido? Ele é escolhido porque, dentre os transtornos mentais descritos na CID-10, ele é um transtorno que é ligado a um evento estressor. É diferente, por exemplo, de uma depressão, de algum outro tipo, né, de uma ansiedade, porque ele está diretamente ligado a esse evento que desencadeia os sintomas. Sim. Então, se a mulher tiver apresentando esses grupos de sintomas, né, os parâmetros são esses. Claro que pode haver comorbidades com depressão, com outros tipos de transtornos, mas estando presentes aqueles grupos de sintomas ali descritos na CID-10, o transtorno de estresse pós-traumático, é sim característico desse dano psíquico, né, caracterizador do crime de lesão corporal. Sim. Assim, aproveitando que a doutora tem a formação psicológica, o que a gente tem visto, assim, o meu movimento, inclusive, eu valorizo bastante a parte psicológica. Como eu disse, que eu acho bem carente em alguns aspectos, né? Ver pessoas com nível de excelência na parte técnica, em decisões, em ver o caso de forma genérica, como a doutora falou, mas, assim, no detalhe,
o singular da psicologia, é onde eu senti a falta, e agora eu vou fazer uso da sua aula aqui para eu poder saber essa diferença. Então, assim, o nosso movimento preza isso, o olhar da vítima, ela se despertar como vítima, se reconhecer para depois ir saindo até o momento da denúncia, e aí vem a luta nos tribunais. Eu vou pedir você fazer uma pergunta que, assim, eu até entrevistei outro dia, que vai, é a entrevista que vai agora no ar, com o doutor Kurt Mendonça, que ele fala sobre o transtorno de personalidade narcisista, que é um dos transtornos que eu percebo, né, e por curiosidade e intuição, e aí por isso eu fui buscar, que poderia fazer parte, não em todos os casos, mas que é um mal que ainda não é ventilado muito como deveria ser, que colabora muito com essa questão do abuso, da violência psicológica. Aí, como a doutora tem essa formação em psicologia, que eu acho que vai mais para encontro disso do que a parte do direito em si, realmente a doutora acha que pode ser um agravante dessa situação, esses agressores, abusadores, ou não é uma situação ainda comum de se colocar como que possa agravar realmente esse tipo de transtorno? Que parece que muitos têm e não têm esse diagnóstico muito preciso. É essa a impressão que eu tenho. Eu acho que para além do diagnóstico, assim, né, além de a gente diagnosticar, ou seja, pegar e colocar a pessoa numa caixinha, assim, e dizer que ela tem tal diagnóstico, é ver a questão, né, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente está aí dentro de uma relação de dominação do homem para com a mulher, né, independente de ele ter algum transtorno ou não. É uma questão cultural que vai se naturalizando, né? Muitas vezes nem o agressor tem noção exata disso que ele está fazendo, porque sempre foi assim, com os pais dele eram assim, com os avós eram assim, com os amigos é assim, tudo é assim, e acha, né? Coloca a mulher nessa posição submissa, né? E acaba extrapolando tudo isso e ainda, né, cometendo cada vez atos mais violentos. Então, eu vejo mais por esse lado, sabe? Esse lado de objetificar a mulher. Entendi. De ela deixar de ser um sujeito que tem vontades, que tem desejo, que tem uma vida própria, que tem uma história, para ser um objeto do qual ele tem a posse, do qual ele tem que mandar, do qual ele tem que dirigir, né? Talvez o mais difícil seja a mulher se perceber vítima dessas violências. É bacana que aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina eles criaram a Coordenadoria da Violência Doméstica, a CEVID, elaborou uma cartilha destinada ao público jovem. E ela se chama, na verdade, ela é baseada, ela é inspirada numa cartilha semelhante criada pelo Ministério Público de São Paulo, mas se chama aqui em Santa Catarina, Crush Perfeito, Crush Perfeito, ponto de interrogação. E é bacana porque é dirigida pela linguagem, dirigida a um público jovem, mas que ele dá ali os sinais do fuja, sabe? Fuja para longe, porque são pequenos sinais daqueles pequenos abusinhos que começam. Então, e que às vezes a pessoa acha tão bonitinho, ai, que legal, olha que fofinho, ele tem ciúme de mim, gosta de mim, está apaixonado, né? E, na verdade, já são indícios não bons, assim, de controle, começa a controlar, né? De repente dizer, esse teu cabelo hoje não está bom, você vai sair com essa roupa, essas tuas amigas não prestam, né? Olha, deixa eu ver teu celular, qual é a senha? Ai, vamos ter a senha um do outro, né? Aí começa a verificar, investigar a rede social e vai tomando um espaço, né? E são essas as estratégias do agressor psicológico de isolar a vítima, isolar de qualquer rede que possa apoiá-la no momento em que ela pedir socorro. Então, tira ela do convívio das amigas, dos amigos, tira ela do convívio da família, né? Tira ela do convívio do trabalho. Olha, para que trabalhar? Nossa, eu posso te sustentar, a gente pode viver tão bem. Para que vai trabalhar? Eu ganho por nós dois, vai ser tão bom. E assim a mulher fica, quando se dá conta,
ela está refém de uma situação que fica muito, mas muito difícil de sair. Sair para onde, né? Sim. Então, são esses pequenos sinais de alerta para dizer assim, isso não é, amor, ciúme não é legal, isso é controle, isso é posse, e tomar cuidado, né? Então, de identificar, da pessoa poder identificar isso não mais como uma coisa natural, normal e bonitinha e romântica, romantizar esse tipo de ciúme, esse tipo de conduta, né? E de ver que essa conduta é abusiva. Sim. Eu queria, doutora, que a senhora falasse agora um pouquinho sobre o livro em si. A senhora já falou do estudo. O que a senhora entende do livro ali, que é fundamental, óbvio que elas vão ler, que a gente vai indicar como leitura de cabeceira, mas, assim, o que é fundamental para esta percepção da vítima que tem no seu livro, para começar o início dessa libertação, dessa prisão sem muros. Como a doutora acabou de falar, quando ela se vê, a essência já foi, ela já largou tudo que ela tinha, o mundo dela foi desconstituído. Então, assim, teria algum ponto fundamental que a doutora quisesse colocar para despertar da vítima, o quanto antes, esses abusinhos, além do que a doutora já colocou, ou que tenha no livro algum ponto que a doutora julgue fundamental, falando especificamente da tua tese, do seu livro? Olha, no livro eu falo sobre as estratégias do agressor, eu falo sobre esses sinais, eu falo bastante sobre, né, o que constitui, o que configura a violência psicológica, e é legal você ver não só para aquela pessoa que é vítima, sim, porque às vezes a pessoa tem um insight, ela lê ali e olha, poxa, mas isso acontece comigo, eu dou exemplos ali, poxa, sim, isso acontece comigo, e a pessoa acaba tendo um insight, não só para ela, como de repente para alguém da sua família que sim. esteja passando por isso, né? De você desconfiar de alguns sinais, de algumas coisas, e às vezes, nesses 2 casos em Santa Catarina, por exemplo, quem atuou seguramente foi a família, foram as famílias, né? Eu não tive esses processos, eles tramitam em segredo de justiça, então a gente não tem assim maiores dados, mas assim pelo que me foi relatado, as famílias atuaram muito, né? As famílias perceberam que essas pessoas estavam em situação de violência doméstica e foram buscar ajuda psicológica, buscar ajuda na justiça, foram na delegacia de polícia, buscaram ajuda no Ministério Público, enfim, e que daí deu espaço para que fosse feito esse laudo psicológico, que fosse feito esse processo criminal. Os 2 processos redundaram em penas bem altas, porque estava associado a outros crimes, então teve assim, umas penas grandes, sabe? Sim. Então, de a gente perceber, não só para a vítima perceber e ter, de repente, um insight daquilo que possa estar acontecendo com ela e que ela não se dá conta, ou da própria família. E também dos profissionais que atuam nessa área, né? Porque o que eu prego ali no livro são 2 coisas importantes, né? Uma coisa é a autonomia da vítima. Vê-la, eu não gosto nem de usar a palavra vítima, eu prefiro falar como diz a Lei Maria da Penha, mulher em situação de violência. Perfeito. A autonomia da mulher, que é importante, que ela é um sujeito de direitos e que ela tem que ser ouvida, ela tem poder de fala e de ser ouvida, né? Essa incapacidade da mulher de se autodeterminar, ela tem que ser vista no caso a caso e não reconhecida a priori. Você tem que, a cada caso, ver como está a capacidade de autodeterminação dessa mulher para tomar as devidas providências, né? Sim. E, claro, também isso com relação à mulher em situação de violência. E com relação ao agressor, ou apontado agressor, os direitos e garantias fundamentais, né? De ampla defesa e de contraditório. Então, eu balizo muito nessas 2 coisas. Estudei esse assunto e vi esse caminho do direito penal, embora eu não acredite que o direito penal seja a panaceia para todos os males. Muito pelo contrário. Uhum. O direito penal é a última ratio, é o último lugar que a gente vai procurar. Sim. Mas ele não pode ser
esquecido, né? Não, a gente não pode fingir que o crime não existe, que a conduta criminosa não existe. Sim. E de dar muita voz à mulher. E de Sim. respeitar o seu momento de escolha também é importante. E de não julgá-la. Porque o que a gente faz muitas vezes é quando a mulher vem buscar ajuda, porque sair do ciclo da violência é difícil para burro, como eu falei anteriormente. Sim. Então, às vezes, a mulher dá umas espiadinhas assim para fora do ciclo e volta. Espia Sim. e volta. Aí dá mais 2 passinhos, volta. Até se sentir segura e, olha, eu acho que agora eu estou pronta para sair dele. Então, ela tem que ter um lugar de acolhida, no lugar onde ela vai procurar ajuda, para que ela se sinta um terreno firme e seguro para poder dar esse passo. O que a gente percebe, assim, e que eu cito até no livro, eu cito, na verdade, um autor que eu gosto muito, que se chama Newton Bonder, que é um rabino, e ele escreveu um livro que eu adoro, que se chama Alma e Moral. E dentro desse livro ele tem uma passagem que eu cito no meu livro, inclusive, mas que diz mais ou menos assim, a ideia é essa, que quando você está numa relação ruim, numa relação abusiva, numa relação, num lugar ruim, que ele diz que é um lugar estreito, ele faz uma comparação com o Egito, que era um lugar bom e que deixou de ser, e que daí você quer sair desse lugar estreito, você precisa, quando você sai desse lugar ruim para buscar uma coisa melhor, é um ato de fé, é uma transcendência que você tem que fazer, porque você tem que olhar para um mar absoluto, ou seja, para um futuro incerto, para aquilo, e ter fé de que, fazendo essa travessia, você vai para um lugar melhor, né? E esse momento de parar, de olhar para o mar absoluto e dar o primeiro passo, esse momento é da pessoa, é o sujeito, é a mulher que tem que dar esse passo, sozinha, por ela mesma. Eu não digo sozinha de não ter ajuda de outras pessoas, mas a decisão precisa ser dela. Sim. Né? Porque se a gente jogá-la no abismo, pode ser uma nova violência. Sim. Pode configurar uma nova violência. Então, é ter muito cuidado e ter essa escuta, essa acolhida, não julgar. Se ela não está pronta para sair e resolveu voltar para a relação, calma, dá um tempo, né? Não julgue, não faça julgamentos precipitados, porque talvez ela perca a coragem de sair de novo se você julgar e ser agressiva, porque daí a tendência é que a pessoa paralise, fique lá no lugar ruim, porque pensa, é ruim dentro, é ruim fora, dentro eu acho que eu controlo e fico aqui, e pode ser uma coisa que implique risco à vida dela, né? Porque as violências tendem a aumentar e as coisas só pioram. Sim. Então, é de respeitar esses momentos também, e quando a situação ficar muito ruim, claro, tem que ter as devidas interferências, mas tudo assim, ouvindo aquela pessoa que está na situação, porque se fosse fácil de sair, a gente não estava nem aqui, não era nem assunto para uma fala como essa que nós estamos fazendo hoje. Sim, né? sim. Perfeito. E assim, é muito importante, doutora, falar isso, porque o reconhecimento é difícil. Depois, todo aquele periférico de filhos, sociedade, às vezes o sentimento, dependência financeira também torna mais difícil ainda e paralisa a mulher em situação de violência, que eu estou aprendendo. Não vou nem falar mais vítima agora, que eu achei bem legal. E, assim, mas depois vem a questão do esgotamento emocional também, e a luta nos tribunais, que nós sabemos que não é tão fácil também, né? A gente tenta orientar, amenizar, mas nós mesmas, como profissionais do direito, às vezes tem algumas coisas que na prática a gente também está aí na luta para conseguir um pouco de êxito, né? Por exemplo, em relação às medidas protetivas, o descumprimento agora, com aquela alteração de 2018, foi criminalizado, né? O descumprimento. Isso. O que nós percebemos que alguns agressores, eles têm, assim, a certeza da impunidade. Eu vejo, tendo contato com vítimas, com outros processos, ele já faz sabendo
principalmente se ele já tiver um cargo melhor, uma profissão melhor, dá a impressão que quanto mais isso acontece, mais abusado ele é no sentido de não respeitar as determinações judiciais. E o que nós temos? Muitas vezes, realmente, não há aquela sanção efetiva. É claro que ele tem que ser prova, né? Claro. Mas, por exemplo, em relação à difamação em redes sociais, que hoje a rede social é um palco, né? Então, para esses abusadores. Então, eu quero falar justamente, especificamente, não só do descumprimento dos outros casos, mas nesses casos que tem a extensão de medida para que não se fale em redes sociais da vítima. E eles continuam isso de uma forma calorosa. Aí a vítima vai lá, faz o pedido, dá-se uma advertência, retira em 24 horas, abre-se um novo inquérito para isso, mas ele não é preso. E aí ele ganha mais força contra essa mulher. Então, eu queria que a doutora falasse, assim, na prática, a dificuldade que é também isso, ou depende de estado para estado, ou depende do juiz em si, como é visto isso, desse cumprimento, dessa sanção um pouco mais efetiva da prisão para estes casos de difamação, que ataca bastante o psicológico, por exemplo? Olha, tem aqui em Santa Catarina, né? Eu falo daqui porque eu conheço aqui, tá? Sim, só por isso. Não estou dizendo que seja um exemplo para nada, assim. Eu estou dizendo sim, da experiência daqui, que é uma experiência que eu conheço, né? E que eu tenho bastante contato com o juiz titular da unidade, com a promotora de justiça. Sim. E com o psicólogo, o doutor Ricardo Bom Maria, que é assim, um profissional maravilhoso, foi quem elaborou os laudos naqueles processos ali. O que eles têm feito que, segundo eles, tenha alcançado um bom resultado com relação às medidas protetivas é o seguinte: cada vez que o juiz defere uma medida protetiva, o apontado agressor é chamado para o juizado para conversar lá no setor psicossocial. E lá com o psicólogo e com o assistente social, ele vai ser explicado para ele, pontinho por pontinho, tudo que ele pode fazer e tudo que ele não pode fazer. Que muitas vezes também a pessoa recebe aquele papel lá do oficial de justiça, né? E fica meio assim, tá, mas o que dá para fazer? O que não dá? A pessoa fica confusa, né? Ou então dá meio uma de João sem braço, como a gente chama, e depois alega desconhecimento, que não sabia. Como existe esse rito formal de a pessoa ir lá e ser orientada exatamente o que ela pode fazer, o que ela não pode, segundo eles, tem dado bom resultado, assim, de mais cumprimentos às medidas protetivas, e de a pessoa não poder depois alegar o desconhecimento, né? Eu fiz porque não sabia, não sabia que era assim, não sabia que... eu achei que era só, não podia no WhatsApp, mas no Instagram podia, né? E vi com essa conversa mole, assim, para cima da gente, né? Sim. Então, segundo eles, é uma prática que está tendo bons resultados. E também eles têm feito grupos reflexivos para os homens apontados como agressores, que isso é bacana também, porque, como eu disse antes, como a violência contra a mulher é uma coisa cultural, né? Essa dominação masculina é uma coisa cultural e naturalizada, também de os homens terem um espaço de fala e de reflexão e de refletir sobre os seus atos, porque para que cesse esse ciclo da violência, não só com essa mulher que é apontada ali, né, como vítima naquele processo específico, mas com as mulheres que ele vai se relacionar dali para frente. Porque senão acontece, nesses 5 anos que eu fiquei lá na unidade, acontece assim, eu tinha tanto vítimas que eram vítimas de mais de um agressor, que saía de uma relação abusiva e caía em outra, e às vezes eu cheguei a pegar mulheres ali que estavam na terceira relação abusiva, como os homens também, né? O mesmo réu, só que com vítimas diferentes, né? Os processos eram super parecidos, só mudava o nome da vítima. Então, para mudar isso, reduzir a reincidência e comprometer mais, para que o homem fique mais, né, comprometido com aquilo que está sendo falado ali, esses grupos reflexivos são bastante interessantes e, segundo me dizem, está tendo bons resultados.
E tem uns que desobedecem mesmo, reiteradas vezes, e a juíza determina e eles não obedecem de uma forma assim que é triste. Alguns casos que nós temos que determinar a extensão, né, da medida protetiva para isso, para as redes sociais, e infelizmente é uma perseguição quanto mais com a vida da vítima no intuito de destruir, de fazer contato com terceiros, mandar mensagens. É bem complicado. Eu acho super importante, inclusive, agora com essa alteração da última, acho que não sei se é a última, mas da alteração da Lei Maria da Penha, que tem esse grupo mesmo, né, para proporcionar para que eles deixem de ser os agressores e fazer novas vítimas, que isso é importante. Porque senão começa aquele ciclo repetitivo dos dois lados, da vítima que sempre vai atrair um agressor e do agressor que vai continuar agredindo, como a doutora bem colocou, né? Falando só, assim, vou pedir que a doutora nos acompanhe também, porque falando da cultura, das meninas, dos meninos, eu vou lançar um pequeno quadro falando da desconstrução, Desconstruindo Princesas, falando um pouco dessa situação, fazendo analogia aos contos de fadas, e da educação das meninas e também dos estímulos, né, paternos e normalmente até das mães, que o menino tem que ser diferente, tem que ser mais agressivo, tem que ser... Então, toda uma situação cultural e educacional que vai se evitar novas vítimas e novos agressores, né? Então, eu acho isso de extrema importância falar, e bem lembrado pela doutora, justamente para não criar uma geração, né? A nossa tem tentado se modificar, mas ainda assim falta bastante, né? Do menino vai brincar de casinha, não pode, mas depois tem que cuidar da casa também, tem que ter toda uma divisão de serviços, né? Então, eu, por exemplo, tenho um filho de 20 anos e uma filha de 6 anos, então eu fico ponderando aí, tentando, claro que a gente tenta acertar sempre, mas é muito importante a questão educacional também, né? E eu vejo isso também nesse descumprimento, porque dá-se a impressão que eles estão, para alguns, bem assim, abusados mesmo, acima do bem e do mal. Parece que ele quer afrontar a própria lei, a própria determinação do juiz. E isso parece ser muito mais de educação, de cultura, do que, ou, obviamente, que tenha os transtornos, etc. Mas eu acho que é uma situação muito oposta, sabe? De poder, de domínio, como estende isso para a justiça, da mulher para a justiça, dá essa impressão, né? Para a gente que está atuando. E assim, doutora, eu tenho muitos assuntos, eu não sei assim, estou na escolha, mas assim, um que é importante, que as vítimas às vezes nos mandam, é que ela já está ali, para sair já foi difícil, está ali como vítima, a questão do prazo. Muitos até reclamam, eu fui na delegacia, depois eu fui de novo, e depois em juízo ainda me pediram de novo se eu queria continuar, não entendem bem. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho disso. No caso da lesão corporal, não, porque a lesão corporal é crime de ação penal pública incondicionada. Agora, quando a lesão corporal, mesmo leve, se a vítima é mulher em situação de violência doméstica, né? O crime é de ação penal pública incondicionada, então não tem esse prazo, inclusive não é a vítima que não é só a vítima que pode dar notícia desse crime, qualquer pessoa. Sim, nós temos campanhas ótimas para isso. Isso, inclusive agora, nesse período de pandemia, né, que acentuou demais, se o problema já era grave, né, já vivemos, o pessoal diz, a pandemia dentro da pandemia. Existe uma pandemia de violência contra a mulher, né, de violência doméstica contra a mulher, e agora temos a pandemia do coronavírus. Então, virou uma pandemia dentro de uma pandemia. Sim. As mulheres, muitas vezes, agora se encontram reféns, né? Estão trancadas em casa, trancafiadas, junto com seus agressores, né? E com dificuldades de acessar os parentes, né? Estão isoladas do restante da família, dos amigos, enfim. Fica numa situação em que a vulnerabilidade, que já era bastante acentuada, aumentou ainda mais. Sim. Então, de as pessoas também ficarem atentas com suas famílias. Ontem mesmo eu estava assistindo a uma live do psicólogo da unidade aqui da violência doméstica e ele estava apontando para isso, né? Para você perceber os sinais. Tem uma pessoa da família, uma irmã, uma prima, tal, que estava sempre em contato com ela por telefone, agora ela começou um relacionamento, sumiu. Esses pequenos sinais, sabe, devem servir de alerta, né? Sim. E quando a pessoa perceber mesmo que se está, né, numa situação como essa, de você ouvir um vizinho, uma vizinha sofrendo uma agressão dessas, de você denunciar. Existem os canais para isso, né, existem
os caminhos para isso, né? Então, o importante é isso, é buscar ajuda. Cada estado tem suas características, né? Sim. Hoje em dia, existem várias campanhas, né? Tem aquela campanha do sinal vermelho, o sinal na mão, né? Nas farmácias que são cadastradas. Existem várias empresas que fazem oferecem esses canais para que a mulher discretamente possa pedir ajuda sem ser notada, né? Então, isso é importante. Aqui em Santa Catarina, na Polícia Militar, você pode baixar o aplicativo da Polícia Militar aqui, e dentro do aplicativo da Polícia Militar existe um negócio chamado Rede Catarina, que é quando as mulheres recebem a medida protetiva, se elas se sentem em perigo, elas se cadastram nesse Rede Catarina, e aí vão patrulhas, né? Não especificamente na casa dessa mulher, mas eles têm como alvo passar perto dessas casas, dessas mulheres em que estão sofrendo, né, esse tipo de violência, e elas têm um botão do pânico ali que ela pode acionar e a polícia rapidamente chega na casa, né? Então, existem, assim, esses caminhos, e eu pesquisei um dia desses, como as empresas mesmo, como o Magazine Luiza e outras, têm disponibilizado isso dentro dos seus aplicativos, alguns links que a mulher pode pedir ajuda fazendo de conta que está fazendo uma compra, né? Sim, sim. E tem o sinal universal também. Nós temos campanhas, agora também a atualização em relação aos condomínios, né? Que eles devem informar, né? Ajudar as mulheres em relação à violência doméstica. Mas eu fiz questão de falar do prazo, doutora, porque em alguns locais, e algumas mulheres reclamam que ao se dirigirem à autoridade policial, elas ouvem isso. Assim, e elas têm que insistir às vezes, nós sabemos, às vezes, na prática da dificuldade, porque a vítima não sabe muita coisa, né? Então, ela busca e dão essa justificativa que não mais prevalece, lá atrás era assim, né? Antes da modificação, mas há casos que não se dá esse devido valor, e dizem isso para ela, ela vai embora. Isso que eu quero dizer, assim, às vezes a gente divulgar esta informação também é super importante, porque elas ficam, né, me disseram isso e daí não vai mais, e já se fecha, porque ela já está toda ali machucada e tem que reviver isso de alguma forma. Mas é muito importante a gente falar, e graças a Deus eu acho que foi o maior avanço a questão da ação pública incondicionada, porque elas também eram ameaçadas e intimidadas a retirarem, entre aspas, né, a denúncia e o boletim de ocorrência que fizeram, e isso, algumas ainda continuam sendo intimidadas, mas não mais com esse resultado para retirar alguma coisa. Eu acho que isso foi, assim, um dos maiores avanços que nós tivemos, né? E eu queria, assim, que a doutora falasse mais um pouquinho do livro, se desejar. Eu queria também ficar continuando aqui, contar com a doutora, se eu pudesse, eu sei que o seu tempo é precioso, mas em outras oportunidades. E eu queria que deixasse, não é um recado, mas uma orientação, ou uma dica, ou pode ser do livro, ou uma situação para as vítimas que hoje estão, uma mulher em situação de violência hoje. Algo que, além de ver os sinais, aquilo que já foi falado, assim, da sua experiência na prática, ou que não ouça isso e desista, porque se a Maria da Penha desistisse, não tínhamos hoje a lei. Eu sempre uso isso de argumento, né? Não vai dar em nada, não sei o que, aquele velho, fulano é poderoso, ou tem uma profissão X. Então, eu queria que a doutora deixasse essa orientação, esse recado final, e falasse também um pouco mais do seu livro, fique à vontade. Sim, se a gente pode resumir em alguma coisa com relação ao ciclo da violência, é assim, as coisas nunca melhoram, elas só pioram, né? Ninguém que está nenhum agressor vai melhorar por si próprio, né? Então a tendência é só piorar, e o risco que a gente corre nisso aí é chegar a um feminicídio, e é isso que se busca evitar, né? E procure ajuda. Existem vários canais de ajuda, né? De você não se sentir sozinha, de não se intimidar
com a questão financeira, com a questão dos filhos, porque isso pode ser revisto, né? Isso pode ser visto e determinado numa vara de família, né? A questão da pensão dos filhos, a questão de quem vai morar aonde, a questão de pensão para a mulher, tudo isso pode ser determinado judicialmente. Então, é de buscar ajuda e não fique num ciclo de violência, porque não melhora, não melhora. Nunca vi nenhum caso de uma mulher em ciclo de violência e que a violência cesse ou que a situação melhore. Sim. Isso nós tivemos aqui até com aquela que eu entrevistei, a Marciane, ela disse exatamente isso, ela ficou dando chances, e ela fala isso assim, tá vendo, eu dei chance e hoje eu estou assim, tipo, orientando e sendo exemplo para outras mulheres. Eu acho a última que deve ser a primeira fala realmente, não se submeta a esse tipo de violência, achando que vai mudar, né? Eu acho que é o maior, realmente, o maior engano, ou a pessoa justificar, mas é o pai dos meus filhos. Realmente, foi perfeita a colocação e ela se reconhecer como vítima e não manter aquele ciclo em prol dos filhos, como a doutora colocou. Isso vai ser organizado com o tempo. E a fé, né? De colocar o pé sabendo que vai ter ali um horizonte melhor. Isso é tão difícil quando está na situação abusiva, mas eu acho que essa observação, essa orientação da doutora é a que mais vale para a vítima que está lá nesse momento em situação de violência. Não vai mudar. Eu acho que foi assim, fechou com chave de ouro e realmente é a indicação perfeita. Doutora, eu só tenho a agradecer, muito obrigada, humildemente lhe agradeço, foi uma honra para mim. De pronto, a doutora assim me surpreendeu, querendo falar sobre o assunto, querendo salvar outras mulheres. Como magistrada, nós sabemos da sua responsabilidade, como psicóloga, mas assim, mais do que isso, a gente costuma dizer, se não houver a vontade, o bom coração, a empatia pelo outro, não há técnica, não há nenhum tipo de doutorado, o que vai fazer tanta diferença quanto se colocar como mulher, como, né, empatia no lugar dessa outra mulher, dessa forma singular. Eu acho que isso assim me chamou a atenção e é um grande diferencial da doutora. Eu tenho aqui uma fã, já que eu vou acompanhar, justamente porque é tão difícil achar essa humanidade, vamos dizer. Hoje nós temos vários profissionais, graças a Deus, engajados, mas sempre um pouco mais distante dessa situação emocional, né, psicológica. Eu, assim, gostei bastante, agradeço muito a sua disposição aqui até esse horário, tomando seu tempo, e eu queria realmente ter essa abertura para a gente, vou falar das sentenças, que eu acho de suma importância, divulgar isso para outras mulheres, e esse cuidado também de não fique no ciclo, esse olhar da vítima, que a gente tenta falar, sair um pouco só do técnico, do juridiquês, que a gente brinca, porque às vezes a vítima já está ali tão perturbada, é o que ela menos entende ou está querendo entender. Então, assim, muito boa essa colocação, sob o olhar da vítima, que é o que a gente busca aqui. Obrigada, doutora. Pode fazer suas considerações finais. Muito obrigada. As minhas considerações finais são só de agradecimento. Adorei te conhecer esta advogada que também é engajada pela causa humana, e eu nutro uma imensa admiração pelas pessoas assim, né, que buscam a causa humana, buscam esse olhar para o outro, né, e de querer estudar enfim, de aprofundar essas questões que são tão delicadas, né? E dentro do direito, eu acho que a violência contra a mulher dentro de toda a área do direito, ela é das mais delicadas, uma das mais delicadas, né? Então, de olhar para isso, de ter essa sensibilidade, de escolher este tema, né, este caminho de vida, assim, né, este engajamento pela causa humana. Então, eu é que fico feliz de poder trocar ideias, de trocar experiências aqui, de aprender sempre um pouco mais. Muito obrigada mesmo, fiquei bem feliz. Então, ficamos por aqui agora com a entrevista, agradecemos mais uma vez a doutora Ana Luísa e a vocês que estão aí conosco, até a próxima.